Você aprende alguma coisa, né? Nada é por acaso, tudo tem uma lógica, né? E tem uma sequência que você tem que seguir, né? Fazer cerveja é assim, é fácil de aprender, tem um processo, tem um método, tem os equipamentos, é muito fácil de aprender e tem o passo a passo, né? Você seguiu o passo a passo, pegou aquela receita de cerveja, você aprendeu a fazer o básico, pegou a receita de cerveja, seguiu o passo a passo, não tem erro. Você vai fazer a tua deliciosa cerveja com toda a certeza. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao programa Produzindo Cerveja Artesanal em Casa. Aqui nós conversamos sobre diversos assuntos do universo cervejeiro que irão te ajudar a produzir uma saborosa cerveja artesanal aí, no conforto da sua casa. Eu sou o Sandro Rodrigues, mais conhecido como Sandro Cervejeiro, e o tema de hoje é um tema muito legal. É o seguinte, ó, sem conhecimento, sem experiência, sem problema. Como começar literalmente do zero a produzir a sua cerveja artesanal aí na sua casa. Então eu vou te mostrar os passos para que você perca um pouco dessa, eu diria, resistência, né? Certo? A gente convive diariamente cercado de pessoas e também das nossas atividades do cotidiano. Então, às vezes a gente quer muito fazer alguma coisa, mas em razão de alguns problemas e algumas desculpas que a gente dá para nós mesmos, a gente acaba não levando alguns projetos em frente. E eu tenho certeza que você aí que está me vendo nesse momento, né, já passou pela sua cabeça, né, em produzir a sua própria cerveja artesanal aí na sua casa, mas, né, pelo que você percebe, parece que não é para você, mas, como eu falei, parece, correto? Então, eu vou mostrar para você os 6 passos para que você saia do zero e faça deliciosas cervejas artesanais aí na sua casa. Olha aqui, ó. Estão vendo essa folha em branco, né? Por que as crianças aprendem muito mais rápido as coisas? Justamente porque elas estão abertas, né? Certo? O cérebro está aberto para o aprendizado, né? E os adultos é a mesma coisa, né? Só que, como eu falei, né, com tanta coisa que ocorre, a gente acaba, né, colocando desculpas e adiando as coisas. Então eu vou te mostrar agora os 6 passos para que você entenda que dá sim para você fazer a sua cerveja aí na sua casa sem conhecimento e sem experiência, certo? Vamos lá. Primeiro passo então. Aqui, ó, uma coisa bem simples, né? Quando a gente quer fazer alguma coisa, o que a gente precisa fazer? Ou quando a gente se interessa, né, por um assunto, certo? Se familiarizar, né, com o tema, né, que a gente tem na cabeça que a gente quer desenvolver, né? No nosso caso aqui nós estamos falando de cerveja artesanal em casa. Então, eu vou até contar um pouquinho da minha história, né? Como é que eu entrei nesse ramo, né? Lógico, há 20 anos atrás tudo era muito mais difícil, tudo era muito mais complexo, né? Certo? Aí a gente fala de conhecimento e experiência. Realmente, há 20 anos atrás, a gente precisava um pouco mais disso, né? De ter um pouco mais de conhecimento, um pouco mais de experiência. Por quê? Porque tinha muitas dificuldades, né? Certo? Para que você começasse a produzir a sua cerveja em casa. Vou dar um exemplo, né? Equipamentos. Não existia praticamente equipamentos disponíveis no mercado. Você tinha que montar o teu equipamento. Você tinha que comprar, digamos, uma panela aqui, uma torneira lá. E aí você ia juntando as coisas. Então, realmente era muito trabalhoso, né? E eu comecei
dessa forma, né? Lógico, tive influência de outras pessoas que me ajudaram, certo? E eu comecei dessa forma, correto? Então, eu estou falando um pouquinho do meu jeito, mas hoje, há 20 anos atrás, né, se a gente contar de 20 anos para cá, muita coisa mudou, né? Em termos de informação, em termos de tecnologia, certo? Tudo que a gente quer, a gente tecla lá, né, no Google, né, procura, correto? Vai atrás, tem informação, tem vídeos, né, informativos. Então tem vários canais em que a gente pode, né, justamente se familiarizar um pouco, né? E não é só digamos assim, a internet, né? A internet tem bastante coisa, tem vídeos no YouTube, tem cursos, tem textos, tem blogs, sites, tudo que fala sobre o tema, certo? Mas mesmo assim, muita gente acha complexo, certo? E uma outra coisa importante também, quando a gente fala em se familiarizar, né, lógico, se você está interessado em fazer cerveja artesanal, é porque você já conhece um pouquinho de cerveja, né? Cervejas comuns, né? E uma coisa importante, quando a gente se interessa, né, por um tema e por esse tema aí, né, é ir aos supermercados, verificar a oferta que existe, né, nas prateleiras de supermercado, nos bares, às vezes nos restaurantes, correto? Justamente para que você se familiarize um pouco também com as cervejas diferentes que tem no mercado, né? Correto? E te digo uma coisa, todas aquelas cervejas que você vê na prateleira, que você pede no balcão do bar, que são diferentes das tradicionais, você vai poder fazer na sua casa, pode ter certeza disso. Então esse é o nosso primeiro tema, né? Se familiarizar com aquilo que você está interessado, né? Ou seja, né, você quer desenvolver um hobby, né, de fazer cerveja artesanal em casa, a primeira coisa a fazer é conhecer um pouquinho sobre o tema, né? Se familiarizar com o tema. Então esse é o passo número 1. E agora então nós vamos para o passo número 2, né? Olha só, falamos de se familiarizar. Agora o passo número 2, né, na minha opinião, é você definir um método. Então muita gente não sabe, e às vezes também aquele que está interessado, ele sabe, né, que existe o método e acha muito trabalhoso, correto? Então vou te mostrar aqui, né, que existem vários sistemas, né? Existe o sistema tradicional, que foi aquele sistema que eu comecei, que realmente é muito trabalhoso, você utiliza mais equipamentos, correto? Você leva muito mais tempo para produzir uma cerveja. Eu às vezes até uso ainda, né, esse sistema, porque, lógico, a gente não esquece das coisas, e também para relembrar um pouco, né, a minha jornada cervejeira, certo? Mas você não precisa nada disso. Hoje nós temos muitas coisas disponíveis no mercado. Então eu falei do método. Então nós temos praticamente 3 métodos, né? O método tradicional, que você utiliza pelo menos 2 ou 3 panelas, dependendo da quantidade de cerveja que você quer fazer, né? Nós temos o método também de panelas automáticas, correto? Que é um método que, assim, ele é muito bom, sem dúvida, né? Porque você vai lá, tecla lá na panela, tem um mini computadorzinho lá, você programa a receita que você quer, coloca lá o malte e a panela faz tudo sozinha. Só que aí tem um detalhe, né? O valor, né, o custo realmente é muito elevado, certo? E eu não vejo graça nenhuma, eu pelo menos, né? Eu gosto de botar a mão na massa, né? Verificar o processo, praticar o processo, né? Então eu gosto muito disso. E a panela automática não nos dá muito, né, essa forma, né, de você executar
o método e fazer a sua cerveja. E depois nós temos o terceiro método, né, que é um método mais recente no Brasil, muito conhecido no exterior, nos Estados Unidos principalmente, na Oceania, principalmente pelos ingleses, né, que os ingleses acabam inventando umas coisas aí, certo? Então eles inventaram um método para facilitar um pouco para quem quer ter um pouco mais de rapidez e que seja um pouco menos trabalhoso. Então na Oceania, Nova Zelândia, Austrália, né, na Inglaterra e Estados Unidos se utiliza muito esse método, que é o método BIAB, né? O método BIAB, você que está aí, que quer fazer, digamos assim, aquela cervejinha para você tomar no final de semana, aquela cervejinha para tomar de vez em quando durante a semana, o método BIAB, ele cai como uma luva, né, para você. Por quê? Se você fizer levas de cerveja de 5 a 12 litros, né, ele é tão simples que você vai poder fazer na tua cozinha, na cozinha da tua casa, né, com a tua esposa. E se você mora em apartamento, também, certo? Então o método BIAB, só rapidinho aqui, eu só vou dar um exemplo rápido para vocês, ó. Uma panelinha, né? Essa panela aqui tem 15 litros, né? Para quem quer fazer 10 litros é o suficiente, ó. Um bag, né? A colher cervejeira que está aqui, ó, certo? Basicamente você vai usar isso aqui na tua cozinha. Lógico, você tem que ter um termômetro também, né? Porque a cerveja a gente trabalha muito com temperatura, você tem que ter um termômetro, você vai ter que ter também um fermentador, aqui ó, tudo muito simples e fácil, né? Um fermentador de 12 litros. Então, estou dando a dica, né, do sistema BIAB, porque o sistema BIAB, para quem está começando, para aquele que eu falei que está começando do zero, né, é o melhor sistema que tem para a gente começar a produzir a nossa deliciosa cerveja em casa, né? E pode ter certeza, ela fica deliciosa mesmo, né? Certo? Então, número 2, o método. O meu método é o método BIAB, né? Para quem está começando é o melhor que tem. Mais simples, mais prático, né? E você vai fazer qualquer estilo de cerveja que você imaginar numa panelinha, né? Aquela cerveja que você vê lá no supermercado, certo? Ou que nunca chega no supermercado também, né? Que você gostaria de tomar. Você vai poder fazer aqui, ó, nessa panelinha. Ok? Então vamos para o terceiro passo. O terceiro passo, aí eu falei já de equipamentos ali, né? O terceiro passo seria o seguinte, ó. Um erro muito comum que ocorre muito com os iniciantes, né? Aí eles vão lá e tal, muita gente pega informação na internet, às vezes faz um curso, né, no sistema tradicional, e aí vai comprar os equipamentos e não sabe direito o que comprar. Aí o que acontece? Você acaba gastando mais do que precisa e às vezes você até perde o estímulo, porque os equipamentos chegam e você não sabe exatamente como utilizá-los, né? Isso é muito desagradável, correto? Muita gente que eu conheço perdeu o estímulo em fazer justamente por causa disso, né? E aí nós aqui podemos orientá-los muito bem, inclusive se vocês quiserem, eu gravo um vídeo específico sobre orientação de compras de equipamentos, né? Certo? Inclusive, eu tenho um aluno da cidade de Ponta Grossa, né, que ele protelou muito tempo em fazer a sua cerveja justamente por causa dessa indecisão
na hora de comprar os equipamentos, não sabia o que comprar. Ah, compro de 20, compro de 30 litros, compro de 40, o que eu vou fazer? Mas se você está começando, você não precisa querer começar lá em cima, né? Você está começando, você tem que começar com pouco volume de cerveja, você tem que entender o processo, você tem que dominar o processo. Então a gente orienta com relação a equipamentos, sem problema nenhum. Já falei, se quiserem, a gente grava um vídeo específico sobre isso aqui, que é um fator fundamental, né? Esse foi o passo 3. Passo 4, definir uma receita de cerveja, né? Então, esse é um fator, né, para quem não tem conhecimento. Às vezes a pessoa se pergunta, né? Mas como é que eu vou fazer a minha receita de cerveja? Certo? Hoje isso é muito fácil, gente, né? Muito fácil. Receita de cerveja, além de ser acessível, às vezes eu também gravo vídeos sobre receitas de cerveja. É muito fácil. Você não precisa ter conhecimento aprofundado. Você precisa conhecer o processo, ter a receita e aplicar. Correto? Então, assim como você faz, a tua mulher ou você mesmo, né, faz um bolo, de vez em quando eu faço um bolinho lá em casa, né? Mas como eu não tenho muita experiência, né, em fazer bolo, o que eu faço? Faço um bolo simples. Eu gosto daquele bolo de fubá, né? Eu faço um bolinho simples, né? Eu não encho o bolo de coisas porque eu não sei fazer, né? Aí quando você começa a especializar um pouquinho mais o negócio, lógico, você tem que ter um conhecimento um pouco melhor, né? Você tem que ter mais equipamentos, certo? Os confeiteiros aí, né? Justamente essa parte, né? Quando começa a entrar em uma receita um pouco mais complexa, né? Para eu que sou, digamos assim, um iniciante no mundo dos doces, né, dos bolos, né? Não, eu prefiro fazer meu bolinho comum. Sei fazer bolo, sei fazer pão, mas eu prefiro fazer aquele mais comum ali, porque começa a complicar e a coisa já fica mais difícil. Então, cerveja também, ó, né? Definir uma receita mais simples. Então, nós temos algumas cervejas que são mais fáceis de fazer, que levam menos insumos, né? Certo? E é mais simples o processo, certo? Então eu vou citar aqui duas cervejas, né? Primeiro, American Blonde Ale, certo? É uma cervejinha simples, é uma cerveja americana, refrescante, teor alcoólico baixo, usa pouco lúpulo, um tipo de malte, às vezes 2, né? Correto? Então tudo isso facilita para quem está começando. E é muito fácil de fazer, certo? Estou dizendo American Blonde Ale. Aí você vai pensar, isso deve ser uma cerveja ruim, uma cerveja qualquer. Não, é uma cerveja muito boa, muito gostosa, certo? Cerveja clarinha, muito gostosa. E nós temos a outra também, a APA, American Pale Ale, né? Que também é um pouco parecida com a American Blonde, só que leva um pouquinho mais de lúpulo, fica um pouquinho mais amarga, né? Correto? Mas são cervejas fáceis de fazer, né? Então a gente tem de começar simples, né? Para depois ir complicando. E aí você vai ver que você, dominando o processo com uma receita simples, depois você vai fazer qualquer coisa, qualquer cerveja. Muita gente aí coloca um monte de empecilhos, digamos, né? Que é difícil fazer, que para você fazer aquele estilo de cerveja, vou dar um exemplo aqui, uma cerveja IPA ou uma cerveja Stout, né? Que são cervejas conhecidas no mundo das cervejarias, micro cervejarias, cerveja, e os cervejeiros caseiros também, né? O pessoal pensa que é muito difícil de fazer, mas não é. É fácil de fazer. A partir do momento que você domina o processo, tranquilamente você vai fazer qualquer cerveja, né? Certo? Mas tudo tem um começo, a gente tem de começar mais simples. Ok? E aí, depois nós vamos para o passo 5 aqui,
né? Passo 5 são os insumos, né? Os 4 elementos da cerveja, eu não poderia deixar de falar deles, né? Então a cerveja também, né? Tem lá os seus ingredientes, assim como você quando vai fazer um bolo também, ou um pão, né? Tem lá a farinha, tem a manteiga, tem o sal, tem o fermento, enfim, né? E quando você faz cerveja é a mesma coisa, né? Você tem lá, praticamente são 4 elementos, até está aqui, ó, bem descrito aqui, só para a gente falar um pouquinho sobre eles, os 4 elementos, né? Água representa 95% da cerveja. O malte, existem malte de várias colorações, desde o mais claro ao negro, ao mais escuro, né? Aí nós temos o lúpulo, certo? Que existem uma infinidade de lúpulos no mercado, mas é muito fácil, depois que a gente aprende a fazer, manejar todos os 4 elementos aqui. Então o lúpulo ele serve para quê? Ele serve para dar um amargor, alguns aromas, né, diferenciados na cerveja. E nós temos aqui a levedura, ó, né? Então são os 4 elementos que fazem parte, né, dos insumos e que a gente vai utilizar eles o tempo todo quando a gente faz cerveja, certo? Então não podemos, né, deixar de citar que sempre você vai ter que utilizar esses 4 elementos aqui. E hoje está muito acessível, muito fácil de comprar, você compra fácil pela internet, você compra de qualquer jeito, do jeito que você quiser, eles mandam. Você pode comprar já moído, né, ou você pode encomendar e vem na sua casa, você moe em casa, enfim, né? Então está muito fácil de adquirir os 4 elementos da cerveja. Então, dependendo da cidade, tem as lojas físicas também, mas falou em internet, vai lá, consulta, está cheio de lojas virtuais aí que fornecem material de primeira qualidade, né? Então está fácil de acessar os 4 elementos. Então esse aqui é o passo número 5, né? E agora nós vamos para o 6º passo, né? Que é o passo que fala em seguir os passos, ou seja, seguir o passo a passo. Então, quando você aprende alguma coisa, né, nada é por acaso, tudo tem uma lógica, né, e tem uma sequência que você tem que seguir, né? Fazer cerveja é assim, é fácil de aprender, tem um processo, tem um método, tem os equipamentos, é muito fácil de aprender e tem o passo a passo, né? Você seguiu o passo a passo, pegou aquela receita de cerveja, você aprendeu a fazer o básico, pegou a receita de cerveja, seguiu o passo a passo, não tem erro. Você vai fazer a tua deliciosa cerveja com toda a certeza, seguindo esses 6 passos aí que eu estou recomendando para você, tá? Ok? Então estão aí, não esqueçam, né, os 6 passos para você do zero começar a produzir a sua cerveja aí na sua casa. E aqui só para a gente, né, comentar um pouco, né, sobre a nossa cabeça, né, o ser humano, correto? Eu falei lá no início da folha em branco que a criança, quando ela cresce, ela aprende muito mais fácil as coisas, né? Por quê? Porque a cabeça dela está aberta para isso. E quando a gente quer aprender alguma coisa, a gente tem que estar com a cabeça aberta para aprender aquilo. Se eu quero aprender a fazer cerveja, que é um hobby, uma coisa que eu gosto, que eu adoro, eu tenho que estar aberto para isso, né? Certo? E às vezes a gente cai aqui, ó, né? Na zona de conforto, a gente dá as desculpas, né? A gente começa a pensar muito, né, nas coisas, ou ouve, né, pessoas falando para você que é difícil, né, que é complicado, é complexo, né, e você acaba acreditando, aí você cai na zona de conforto, né? Mas nós temos a outra parte do cérebro, né, que ela lida com o novo. E aqui nós temos uma outra parte do nosso cérebro que acaba
captando, né, o novo, certo? Então a gente tem que dar um drible aqui no nessa nossa zona de conforto, né? O nosso cérebro é muito dinâmico, ele é muito plástico, tem muita plasticidade. Só que, né, o que o cérebro faz com a gente? Ele procura o jeito mais fácil, sempre, né? Ele procura a desculpa mais fácil, sempre. Sempre a primeira opção é a mais fácil. E às vezes a gente acaba caindo nessa mesmo. E aí deixa de fazer, né, uma coisa nova, ou um hobby, né, que a gente gostaria de fazer, certo? Então, vamos lá, gente. A gente tem que ter um pouquinho de força justamente para driblar essa nossa zona de conforto e fazer aquilo que a gente quer. E porque, só completando essa parte aqui, todos nós temos três coisas importantes aí, né? A primeira, o conhecimento a gente desenvolve muito fácil, se a gente quiser. Habilidades todos nós temos, né? E se a gente tem facilidade, né, em adquirir conhecimento e temos habilidades, o que falta? Falta a atitude, né? Colocar em prática as coisas. E todo mundo tem isso, certo? É só ter um pouquinho de força de vontade aí, né? Ok? E para encerrar, a gente tem que manter sempre a chama acesa, né? Certo? Daquilo que a gente quer fazer. E ir realmente atrás, aqui eu falei dos 6 passos, né? Ir atrás, né? Justamente verificar os meios, certo? E chegar nos fins, que é justamente o quê? Você produzir a sua saborosa cerveja artesanal aí no conforto da sua casa. E eu vou provar para você que você pode, qualquer um pode produzir sim a sua deliciosa cerveja artesanal na sua casa. Então, pessoal, passamos aí, né, os 6 passos, né, para você produzir, como a gente falou, né, certo? Sem conhecimento, e iniciar do zero. Sem conhecimento, né, sem experiência, do zero, a produzir aquela deliciosa cerveja artesanal em casa. Então vamos dar uma revisada, né? É importante dar uma revisada rápida. E você que está aí, né, se quiser anotar, fique à vontade, né? Pega a sua caneta, seu caderno, anota lá, certo? É muito bacana, né? Então vamos dar uma revisada nos 6 passos, né, importantes aqui para que a gente comece do zero a produzir a nossa cerveja deliciosa aí em casa, né? Falei inicialmente do cérebro, né? Correto? Da criança, que aprende muito mais fácil, justamente porque está aberta para o universo, certo? E você, para entrar no universo cervejeiro, lembre-se sempre desses 6 passos aqui, ó. Primeiro, se familiarizar com o tema, né? Já falei, né? Certo? Tem várias plataformas aí para que você se familiarize. Tem também, né, os lugares físicos, né, que são as lojas, supermercados, bares, restaurantes, né? Passo número 2. Isso aqui, ó, é um dos passos mais importantes, o método, né? A gente falou do método BIAB, né, que é um método realmente, na minha opinião, para você que está começando do zero, é o melhor método que existe para você fazer bem feita a sua cerveja na sua casa. Método BIAB. Eu posso explicar em um outro momento, eu já falei, né? Certo? O método BIAB, Brew in a Bag, ou seja, cerveja em saco, né? 3. Aqui, ó, adquirir os equipamentos certos. Isso aqui
Fundamental importância justamente para você não jogar dinheiro fora, não comprar demais e não comprar de menos, né? Certo? Equipamentos certos é fundamental. Então você tem que ter o equipamento certo, você não precisa ter mais do que precisa, né? Para fazer 8, 10 litros de cerveja numa abraçagem, certo? E isso nós explicamos para você. E também a gente pode fazer um vídeo se você quiser, como a gente já falou. Passo número 4, definir uma receita de cerveja simples que eu falei para vocês. Aí tem duas cervejas que eu citei, né, que é a American Blonde Ale, muito simples, fácil e muito deliciosa, né? E a American Pale Ale, né, também, que é uma outra cerveja simples de fazer, muito fácil e muito gostosa também de beber. Certo? Número 4, né? Os insumos, os 4 elementos, a gente nunca pode esquecer. Passo número 5, né? A acessibilidade, né? A água, malte, lúpulo e a levedura, os 4 insumos da cerveja que a gente utiliza bastante, né? Vai fazer cerveja, não tem como, tem que ter os 4 elementos aqui, senão nada feito, certo? Água, malte, lúpulo e a levedura. E o último passo, simples, né? Seguir os passos, ou seguir o passo a passo. Siga os 5 passos anteriores e aprenda o passo a passo de você fazer a sua deliciosa cerveja aí na sua casa, certo? Ok? E finalizando aqui, esteja com a mente aberta, né, para um novo projeto na sua vida. E esse foi mais um episódio do programa Produzindo Cerveja Artesanal em Casa. Se você gostou desse episódio ou se tiver alguma dúvida sobre o que conversamos, deixe o seu comentário aqui no vídeo que eu vou te responder. A gente se vê no próximo episódio.